Oi pessoal, esse vídeo aula ele tem como proposta fazer uma revisão dos conteúdos que a gente viu em sala na disciplina de Sociologia, para ajudar vocês na realização da nossa avaliação nessa semana e na semana que vem. Bom, vamos iniciar relembrando o conceito antropológico de cultura. Cultura corresponde ao conjunto de comportamentos, de crenças, de representações e costumes característicos de um grupo humano ou de diferentes sociedades humanas. É importante, tanto para a antropologia, sociologia, mas em geral nas ciências sociais, que quando a gente pensa em cultura, a gente não veja a cultura e não entenda ela como algo natural ou pré-existente, ou seja, como um característico biológico nosso, onde a gente nasce com cultura já. Então, não é esse entendimento. A cultura, ela é uma construção histórica, ou seja, ela é um produto coletivo das experiências dos indivíduos entre si e com o meio em que vive. Então, se a gente entende que a cultura é uma construção histórica, fruto das interações sociais, tanto entre os seres humanos como o meio em que vive, como a natureza, a cultura ela não é estática e nem imutável, mas ela faz parte de um processo dinâmico e coletivo. Ou seja, as culturas dos povos, elas podem se atualizar, elas podem sofrer mudanças ao longo da história e do tempo, porque ela faz parte desse processo dinâmico. Então, sempre quando a gente fala sobre coletivo, sobre experiências humanas, a gente não pode negar a possibilidade de transformação, porque a gente é passível de mudanças de pensamento, de hábitos. Então, a cultura, da mesma forma, deve ser entendida como essa possibilidade de transformação e não uma coisa estática. Outro conceito importante que a gente viu foi o conceito de etnocentrismo, onde eu usei para definir ele a concepção de um antropólogo chamado Everardo Rocha, onde ele diz que etnocentrismo é uma visão do mundo onde o nosso próprio grupo é tomado como centro de tudo, e todos os outros são pensados e sentidos através de nossos valores, nossos modelos e nossas definições do que é a existência. Então, para resumir esse conceito, é quando a gente acredita que a nossa própria cultura é a certa, é a correta e não respeita outros tipos de modos de existir, ou seja, de cultura. Então, a antropologia vai criticar esse conceito de etnocentrismo porque ela é excludente, né? E a gente tem essa atitude etnocêntrica muito presente em cada um de nós, seja quando a gente se depara com uma pessoa que é diferente de nós, seja na forma de pensar, de se vestir, de agir, né, de crença religiosa, enfim. Mas a antropologia, ela busca essa superação dessas visões etnocêntricas e ela põe, então, e apresenta a noção de relativismo cultural, que seria a ideia que defende que uma cultura ela só pode ser compreendida considerando o contexto e com suas próprias tradições e lógicas. Então, quando a gente tem essa noção de relativismo cultural, de compreender cada cultura no seu contexto, com as suas lógicas e tradições, a gente exerce essa ideia de alteridade, que significa nos colocar no lugar do outro a fim de tentar compreender a lógica da sua vida. Então, a gente exige de nós esse exercício da alteridade, que é você reconhecer o outro e se colocar no lugar dele, para tentar compreender qual é a lógica, né, o porquê que ele faz o que faz, porque ele pensa o que pensa. Então, na antropologia, essa disciplina é conhecida bastante como esse exercício da alteridade, porque faz com que a gente supere essas visões
essas visões etnocêntricas, né, de achar só o que a gente pensa é o certo, só a nossa cultura é a correta, e abre então a nossa mente para tentar conhecer outras realidades, e que esse processo é muito importante, não só para a gente conhecer o outro, né, e essa outra cultura, mas que esse processo faz com que a gente conheça a nossa própria cultura, porque no momento que a gente conhece aquelas culturas mais distante da gente, quando a gente chega perto para compreender e para pensar a partir daquele contexto, a gente vai ver que há muitas semelhanças com a nossa própria cultura. Então, isso faz com que a gente se compreenda melhor também. Então, esses são os conceitos que a gente trabalhou em sala e que vão cair na prova. Então, boa prova para vocês, bons estudos e abraço!